f' de x mais 1 sobre x vezes f de x igual a x2. A equação diferencial é f' de x mais 1 sobre x vezes f de x igual a QA x2. Como eu disse, as soluções são dadas em intervalos, tá? Teorema de existência e unicidade. E aí, quem é o domínio da 1 sobre x? Domínio da 1 sobre x, quem é? É os reais tirando o zero, é os reais menos o zero, menos o conjunto unitário formado pelo zero. É a união de dois intervalos abertos. E a domínio de x2 é R. Então as duas estão definidas em dois intervalos abertos. E aí eu procedo da seguinte maneira. E quais são os dois intervalos abertos? Eu sei quais são, onde elas são contínuas. Com I igual a menos infinito zero. Ou I igual a zero mais infinito, φ de I em R, φ de I em R, é a solução da equação diferencial linear, da EDL, dessa daqui, se somente se o quê? Φ' de x mais 1 sobre x vezes φ de x é igual a x2. Qualquer que seja x pertencente aí. Mas isso é assim somente. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar, procedimento, multiplica por uma primitiva de 1 sobre x aí. Primitiva de 1 sobre x aí. Se é o intervalo dos positivos, é o logaritmo natural de x. Se é o intervalo dos negativos, é o logaritmo natural de menos x. Então tem que separar o problema em dois. Como eu não quero separar, eu vou fazer o seguinte, nesse caso. Isso aqui é verdade, como o zero não está aqui, isso aqui é verdade se somente se x vezes φ' de x mais φ de x, isso é igual a x3. Qualquer que seja x pertencente a... Porque o x não é zero, o x jamais é zero. Correto? E ao fazer isso, ficou até mais simples. Porque quem é isso aqui? É a derivada em relação a x de quem? De x vezes φ de x. E isso aqui é, portanto, a derivada em relação a x de quanto? De x4 sobre 4. E a igualdade das derivadas é no intervalo i. Onde ou é esse ou é esse. Mas é um intervalo. E em um intervalo, se duas funções têm a mesma derivada, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Então você tem x φ de x é igual a quê? A x4 sobre 4 mais c, qualquer que seja o x pertencente a i, onde c é um número real. Mas isso é verdade se somente se. Agora divide. φ de x é quem? É x3 sobre 3 mais c sobre x, qualquer que seja x pertencente a i, onde c é um número real. Então tem aqui a solução, porque se i for dessa forma, a solução é essa. Se i for dessa forma, a solução é essa. Então essas são as soluções maximais definidas em intervalos máximos, tá? Dentro do domínio da função que define a equação diferencial. Essa f zona aqui, né? Que eu não escrevi, tá certo? Tá bom? Aí. Processo de resolução. Mais uma.
Pegar um aqui. É, x3 sobre 4, perdão. 11 horas e 10 minutos. x3 sobre 4. Ó, corrige aqui, ó. Aponta aqui. x3 sobre 4. Tá? x3 sobre 4. Ó. Mais um exemplo. Deixa eu ver um exemplo mais interessante aqui. Ó, f' de x 11 horas e 13 minutos. f' de x cadê? Ah, f' de x mais 3x2y, 3x2f de x, perdão, igual a 6x2. Tá? F' de x mais 3x2y igual a 6x2. Vamos lá, isso aí. Bom, f' de x mais 3x2y igual a 6x2. Então, essa é a equação. Tá? Vamos lá. Quem é o domínio P e Q são funções contínuas em R. Na verdade, Q é menos x2, né? Se escreve dessa forma. Então, φ de R em R é solução de quem? Da equação diferencial linear, se somente se o quê? Φ de x mais 3x2 φ de x, isso é igual a 6x2, qualquer que seja o x real. Tá?
que é se somente se, o que, hein? Isso aqui, aí eu multiplico por quê? Por a exponencial de uma primitiva de 3x2, que é quanto? x3. Exponencial de x3. Então fica exponencial de x3 vezes filhinha de x, mais 3x2, exponencial de x3 vezes φ de x, tá? Igual a 6x2 exponencial de x3 para todo x real. É assim somente sim, porque eu estou multiplicado por um número que é sempre diferente de zero. Diferente de zero para cada x. Tá? Mas isso aqui é a derivada em relação a x de quem? De elevado a x3 vezes φ de x. E isso aqui quem é? Isso aqui é exatamente a derivada em relação a x de 2 vezes elevado a x3. Concorda comigo? É. Fácil resolver, né? Que dá elevado a x, a derivada. Dá elevado a x3 vezes 3x2 vezes 2 dá 6x2 elevado a x3. Então isso aqui é verdade se somente duas funções diferenciáveis com a mesma derivada no intervalo, que é a reta, elas diferem por quê? Por uma constante. Onde C é o número real. Mas isso aqui é se somente se φ de x é quem? É 2 mais quanto? Mais E elevado aqui a 2 mais C vezes E elevado a menos x3. Tá? Porque divide por E elevado a x3 dá isso. Qualquer que seja o x real, onde C é um número real. Então, tá aqui a solução geral. Agora eu posso chegar e perguntar, porque esse teorema, ele diz que para todo ponto do plano tem uma solução passando por esse ponto. Então eu posso chegar e perguntar: qual a solução da equação diferencial linear? Qual a solução? E artigo definido, porque esse teorema que eu estou apagando aqui diz só tem uma. Tá? O I é o E. Então a pergunta: qual a solução de quem? Da equação diferencial linear dessa, eu estou entendendo, qual a solução da equação diferencial? Qual a solução φ? São φ da equação diferencial linear, tal que φ de 0 é igual a menos 2, por exemplo. Pergunta, tá? Então, qual é a solução geral? A solução geral tem que ser dessa forma, né? Com φ de x igual a, quê? A 2 mais c vezes e elevado a menos x3. Qualquer que seja o x real, onde c é uma constante real, tem-se o seguinte: φ de 0 é igual a 2, se somente se, 2 mais c, né? E φ de 0 é 2 mais c. 2 mais φ de 0 é igual a quanto? Menos 2. Se somente se 2 mais c é igual a menos 2.
que é essencialmente C igual a menos 4. Daí, a solução, tá certo? Φ buscada é pretendida, ou pretendida é dada por o quê? Φ de x igual a 2 menos 4 vezes elevado a menos x3, qualquer que seja x0. Esta é a solução, artigo definido, é a solução, porque só tem uma, que no zero é igual a menos 2. Você pode, para cada ponto x0, y0, achar uma solução que em x0 e y0. É só resolver uma equação, encontrar o constante c. Com relação a isso, eu tenho algo a falar. Quando você tem uma equação dessa forma, uma equação f' de x igual a f de x, da forma mais geral da equação diferencial de primeira ordem é essa, linear não, tá? E eu chego e coloco aqui f de x0 igual a y0, e é evidente, para esse problema ter solução, é necessário que o par x0, y0 pertence ao domínio de quem? Da f grande. Se não pertencer, não vai ter solução. Porque a definição do que é ser uma solução requer que o par x, f de x, pertence ao domínio da f grande, qualquer que seja x no domínio da função f, tá certo? Entendido? Qualquer que seja x, nada. Quando é que φ é solução? Quando φ é diferenciável, o par x, f de x, tem que pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja o domínio da φ, que é o intervalo, aí você tem que fazer a equação. Então, isso aqui só faz sentido se o x0 e y0 pertencer ao domínio da f. Aí, quando eu coloco a equação desta forma, via de regra, ela tem somente uma solução. Tem apenas uma solução. A equação em si, via de regra, tem infinitas soluções, mas, quando eu coloco isso aqui, tem somente uma solução. Há casos em que tem duas, lembra? Lembra? Há casos em que tem mais de uma. Mas isso são casos degenerados. Porque se eu estou à luz do teorema de existência e unicidade, ou seja, se o domínio da f grande é um conjunto aberto, e nesse domínio f e a derivada parcial de f em relação a y são contínuas, para todo x0 e y0 em ômega, isso aqui possui uma e somente uma solução definida no intervalo maximal. Uma função muda quando eu mudo o domínio, mas no intervalo maximal só tem uma solução. Tá certo? E, portanto, via de regra, esse problema é somente uma solução. E um problema colocado dessa forma é dito um problema com condição inicial. Quem é a condição inicial? Isso aqui. Isso aqui amarra a solução, tá? No sentido de que só tem uma solução satisfazendo isso aí, sob condições da f. Entendido? Então, o problema a equação sem isso, ela tem infinitas soluções, via de regra. Mas quando eu coloco isso aqui, via de regra só tem uma solução. Certo? Tá bom? Vamos mais uma equação. Então eu resolvi aqui, o que foi que eu resolvi? Resolvendo isso aqui, eu resolvi um problema com condição inicial. É a equação com a condição inicial. Qual é a condição inicial? F de 0 igual a menos 2. Tá? Bom, vamos resolver essa daqui.